A gente abre espaço aqui no Maringá Post para mais uma boa conversa, mais um papo com um especialista e hoje a professora doutora Renata Oliveira está com a gente. A gente vai falar sobre ensino híbrido. A professora Renata, ela é cientista social, é doutora em educação, ela é professora, pesquisadora na UniCV e está com a gente hoje para esse bom bate-papo, para papear, para conversar, para entender um pouquinho sobre ensino híbrido. Professora Renata, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tudo bem? Tudo bem? Olá a todos e a todas. Olá, Ronaldo. Muito obrigado pelo convite, né? Conversávamos aqui no bastidores que falar de educação, falar de ensino híbrido para mim, falar de tecnologias digitais é um prazer. Então é muito bom estar aqui conversando com você. Espero contribuir, né, para as pessoas que acessarem, que lerem a matéria, contribuir um pouco para a gente pensar aí o que não é tão novidade, mas que surge como uma grande novidade pós, né? Se a gente já pode falar, uma pós-pandemia aí para a gente pensar a nossa educação. Mais uma vez, obrigada. Pois é, a gente descobriu de forma um pouquinho mais significativa, né, o ensino híbrido durante a pandemia. Esse termo, digamos assim, foi inserido no nosso dia a dia, principalmente, né, para quem está vivenciando a educação, seja no ensino fundamental, médio, no ensino superior, a gente começou a falar sobre ensino híbrido, né, ou esse modelo híbrido, que você já disse que não é tão novo assim, mas a gente, de certo modo, descobriu durante a pandemia. Para quem não está tão ligado à educação e não tem muita noção do que a gente está falando quando a gente fala de um ensino híbrido, professora Renata? Bom, quando eu falo que não é tão recente, é que as nossas pesquisas, as nossas conversas, elas já datam do final ali do século XX e início do século XXI, com pesquisadores já dizendo que, e aí, Ronaldo, eu vou já colocar qual é a minha defesa em relação às tecnologias digitais, né? Eu acabo de sair de um doutorado e na minha defesa eu digo que as tecnologias digitais, elas não podem ser encaradas como uma ferramenta, como um instrumento, ou como um recurso didático. Elas fazem parte do nosso meio, né? Então, hoje, quando eu penso o processo de ensino e de aprendizagem, eu preciso pensar ele na formação de um sujeito que é biológico, de um sujeito que é social e agora de um sujeito que também é digital. Então, quando a gente fala em ensino híbrido, eu estou dizendo que, neste momento, eu vou ter a mistura, o blend, né, como alguns autores falam, que é a mistura de diferentes ações dentro de uma educação que até então é uma educação tradicional, marcada pela presencialidade física dentro de um espaço, por um quadro, por um professor na frente da sala de aula, por alunos muitas vezes ouvintes passivos. E aí é uma discussão que a gente já tem lá com o Paulo Freire na década de 50 e 60, que ele diz, olha, o professor não é o detentor de saber, ele não é o que transmite, mas ele é que possibilita que os alunos possam e as pessoas possam formular o seu pensamento crítico. Então, quando eu falo de ensino híbrido, eu estou dizendo de uma mistura de várias percepções dentro de uma formação hoje. Como que eu posso pensar em educação? E aí os autores clássicos, como Christensen, lá já ali em 2010, 2015, eles já estão dizendo assim, existem dois tipos de ensino híbrido, e o José Morin, no Brasil, vai ressaltar isso, né? Que é o ensino híbrido sustentado e o ensino híbrido disruptível. O ensino híbrido sustentado é o que a gente tem visto agora, que é o quê? Eu pego os recursos, as práticas, o conteúdo dentro de uma educação tradicional e eu conjugo esses conteúdos junto com a utilização das tecnologias digitais, porque elas estão no nosso meio. Então, quando eu falo de um ensino híbrido, eu estou combinando aquilo que eu já tenho na minha presencialidade física com que aquilo que eu vou ter no que eu defendo dentro da minha tese de uma presencialidade virtual. Porque, por exemplo, nós estamos aqui virtualmente. Você me diz que a gente não está presente aqui? Não Pois é? é. E aí, muitas vezes, quando a gente olha para a educação, vai falar assim: a educação só se faz com o aluno sentado um atrás do outro, na carteira, dentro do espaço escolar, dentro de um quadradinho, que é uma sala de aula.
Então, a gente precisa ressignificar até mesmo a noção de presencialidade. Existe uma presencialidade física, mas também existe uma presencialidade virtual. E foi isso que a gente começou a entender no período pandêmico, com a adoção de um ensino remoto emergencial. Que aí é bom a gente pontuar, não é educação à distância. A modalidade de educação à distância tem outros modelos, ela tem outras características. O ensino remoto emergencial nada mais foi que a transposição dos planos de ensino, dos conteúdos, do professor para a presencialidade virtual. Entretanto, a gente precisa, então, entender que era emergencial, era naquele momento. Por isso que a gente viu muito professor de matemática resolvendo conta na parede da cozinha, a gente viu, eu tive colegas que viraram expert em como gravar aula. Eu tenho uma colega que ela construiu um chroma key na casa dela. E então, quer dizer, a gente viu o professor, mas isso era uma coisa emergencial. Isso não se trata de ensino híbrido, por exemplo. Tá? Isso era um emergencial, ele era uma transposição. Então, quando eu estou falando de ensino híbrido, eu estou dizendo assim, como hoje eu, Renata, da área das ciências sociais, como eu posso dar uma aula de sociologia, pegando os clássicos, ensinando Durkheim, estudando Weber, estudando Marx, mas desses clássicos estar relacionado a um aprendizado hoje que pode ser digital. E que eu vou agora colocar e pensar isso como uma proposta digital. Como que eu posso aprender, e não apenas na leitura do livro físico, mas como eu posso aprender, por exemplo, sabendo encontrar esse material de uma maneira em PDF, sabendo encontrar esse material a partir de uma conversa, sabendo encontrar esse material a partir de uma aula que está gravada, a partir de um link no YouTube. Como que eu posso agora saber que não é só o livro físico que vai me dar um suporte para um conhecimento, para uma informação. Aí eu vou transformar isso em conhecimento. Então, hoje no Brasil, a gente faz o chamado ensino híbrido sustentável, que é o quê? Eu conjugo essas duas coisas, né? Na minha área, e aí na minha defesa, eu trabalho com a ideia de humanidades digitais, por exemplo, que é um conceito português, onde as humanidades, ou seja, a arte, as ciências sociais, a história, a geografia, são áreas que começam a dizer assim, como que eu vou formar o meu professor para um aluno que vem com a tecnologia digital já no seu meio? Né, Ronaldo, eu sou muito contrária a não ter celular dentro de sala, né? Isso é uma briga ferrenha que eu tenho, porque não dá para eu tirar o celular dentro de sala de aula, mas agora eu preciso educar o meu aluno para esse uso digital. Então, o ensino híbrido, ele traz esse outro formato de ensino, que é o quê? Será que a gente sabe utilizar mesmo as nossas tecnologias digitais? Ou a gente só sabe entrar no Instagram, no Twitter, no Facebook, acessar malemar um e-mail, porque se o e-mail cai no spam, eu nem lembro que eu tenho spam, e o spam é um negócio que a gente precisa olhar, né? Então, nesse sentido é que o ensino híbrido vem para ensinar. Olha, a gente tem uma parte tradicional, mas a gente tem outros lugares de educação. Por isso que não é ferramenta, porque ferramenta é como se eu pudesse trocar essa ferramenta. Na verdade, é um recurso, e mais do que um recurso, ele está inserido no nosso dia a dia. A gente não questiona quando o banco coloca e troca o aplicativo. A gente não questiona quando o mercado fala, ó, agora tem um caixa ali, você pode fazer tudo isso. A gente não questiona quando a gente vai correr e a gente tem um marcador de tempo, mas a educação a gente questiona. E aí, esse é o grande lance, sabe, Ronaldo? Quando você fala assim, por que a gente está ouvindo mais agora? Porque a gente tem muito preconceito na área da educação com essas mudanças, né? Mudar dói, porque mudar faz com que você repense o lugar que você ocupa, e repensando esse lugar que você ocupa, você propõe novas estratégias, propõe novas práticas, né? Como que eu posso dar uma aula de ciências sociais, por exemplo, falar de Marx, falar de Durkheim, e não fazer com que o meu aluno perceba que isso está no acesso que ele tem nas tecnologias digitais?
Eu não posso tirar isso do meu aluno. E aí alguém vai dizer assim, mas cientista social vive num plano superior. Não, senhor, a gente vive neste plano, porque nós criamos isso, né? Então, o que temos hoje é esse ensino híbrido sustentado. Uma proposta além é o ensino híbrido disruptivo. O que é isso? Aí, Ronaldo, a gente precisa ter uma criticidade muito grande. Aí a gente precisa discutir para que serve a educação, para que serve o ensino. Por quê? Porque no disruptivo, eu vou dizer, eu não quero mais o tradicional. Agora eu vou fazer sem ser tradicional. Eu quero outro lugar para a educação. Então, a gente já tem na Europa, por exemplo, alguns autores chamando isso de educação on-life, que é a ideia de que a sociedade on-life, a nossa sociedade hoje está, a vida em sociedade conectada. Então, se ela está conectada, a educação precisa se transformar para estar conectada também. Essa é uma discussão muito recente no Brasil. A gente tem menos de 4 anos essa discussão no Brasil, e ela é uma discussão de 2015, mas já temos esse princípio dessa mudança. Então, quando eu falo de ensino híbrido hoje, eu estou dizendo as possibilidades do que toca guitarra, ouve música, acessa a internet, lê um livro de literatura. Como que ele faz com tudo isso se ele chega numa educação dentro da escola que pede para ele ficar sentado? 6 horas, quieto. Então, Então a gente, né? Como que eu faço isso, sabe? Renata, você já pontuou um cenário bastante amplo, né? E é interessante que você trouxe já na sua fala algo que, né, eu estava pensando em trazer no finalzinho da nossa conversa, que é justamente as dificuldades que a educação tem de promover mudanças. A gente tem muita resistência. E a própria formação dos professores e professoras é uma formação que ainda é sustentada no modelo bastante tradicional. E aí o professor, quando vai para a sala de aula, quando ele vai viver as suas práticas pedagógicas, ele ele entra num verdadeiro descompasso, porque ele tem ali a pressão do próprio aluno que tem outras motivações e já não consegue mais encontrar prazer em aprender desse jeito tradicional, né? Então, isso cria todo um ambiente de resistência. Um ambiente de resistência, na verdade, assim, tem uma autora espanhola chamada Susana Luna, que ela escreve um livro que o título é assim, Os Nativos Digitais Não Existem. E isso é uma coisa muito louca, Ronaldo, porque a gente vai para a sala de aula hoje e fala assim, porque esses alunos nativos digitais, que não sei o quê, não existe isso. O aluno não nasceu mexer com o chip da tecnologia digital. Ele nasceu dentro de uma estrutura e de uma cultura onde o digital faz parte da sua formação. Entretanto, eu acho muito engraçado quando a gente tem criança pequena e a mãe fala assim, ele sabe tudo. Ela sabe ligar no WhatsApp o microfone e ele pede a galinha pintadinha na Alexa e não sei o quê. Ele só faz isso porque você faz. Ele não faz isso porque ele nasceu sabendo fazer isso. Então, um erro que a gente percebeu na pandemia é que é assim, os nossos alunos são digitais e eles acessam mentira. Eu tinha aluno que não sabia entrar no Google Meet. Como eu tenho aluno até hoje que você pede para escrever um texto no Word e justificar, ele não sabe aonde fica a teclinha do justificar. A mesma coisa acontece com os professores, né? A gente vem de formação hoje, Ronaldo, que ainda a gente precisa mudar currículo. A gente precisa hoje ter uma reforma curricular dentro dos cursos de licenciatura, dentro dos cursos acadêmicos, aonde as tecnologias digitais sejam inseridas como matéria, como ensino. Eu preciso ensinar hoje aos nossos professores. Eu preciso mesmo mostrar para o professor o que é o Word, onde fica o justificar. Eu preciso dizer para o professor, existe essa plataforma X, existe isso daqui. Você quer montar um mapa mental? Olha, eu tenho esse recurso, esse recurso. Olha, se você entra aqui nesse site, porque muitas vezes é assim,
A gente só não gosta muito de mexer com a internet. Não é que a gente não gosta, é que a gente precisa ser educado para isso. Eu não vou proibir o aluno de usar celular na minha sala, porque a gente é educado para usar, a gente tem que ser educado para usar o celular, né? Por exemplo, eu sempre falo para os alunos, é impressionante como tudo acontece dentro do ambiente escolar acadêmico. Eu dou aula para diversos cursos, e aí eu sempre brinco com os alunos, eu falo assim, olha como é difícil ser professor, porque vocês chegam atrasados, vocês chegam com café na mão, vocês dão um beijo nos amigos, e o professor está aqui, ó, falando. Aí você pega o celular, aí você aponta o celular para ouvir, e você está aqui. Aí eu perguntava sempre para eles, mas na sua profissão, você vai poder fazer isso? Né? Como um arquiteto, se você está explicando alguma coisa, se seu cliente fazer assim, e aí, como que vai ser? Né? Porque aqui eu estou na visão de professor. Então, Ronaldo, eu acho que o que precisa, na minha defesa sempre é assim, eu preciso ressignificar o espaço de educação. E para eu ressignificar os espaços de educação, eu preciso pensar em currículo. Eu preciso muito saber qual é a formação do meu professor, qual é o processo de currículo. E eu preciso dizer assim, como agora, eu só não vou falar assim, a gente tem computador. Tá, a gente tem computador, 50 computadores. Ok, e aí? O professor precisa levar os alunos para os computadores. Tá, mas e aí? O que eu preciso com esse aluno? Né? O que o computador ele vai me auxiliar? Então, essa resistência é uma resistência da mudança cultural. O que é mais difícil da gente transformar dentro de uma sociedade é a cultura. É por isso que a gente escuta assim, mas na minha geração não era assim. Né? No meu tempo não era assim. A gente escuta, Ronaldo, essas coisas, porque as pessoas elas não querem repensar que o tempo mudou, outras conversas vieram, outras demandas vieram. Então, hoje eu preciso de educação, tecnologia digital, dentro de uma cultura digital, dentro de uma cybercultura que o Pierre Levy já estava falando para a gente na metade do século, da década de 90. Ele está dizendo, gente, ó, tem um espaço agora que não é um espaço do nada, que não é o que eu estava te falando. A gente está aqui conversando. Como que eu posso dizer que isso daqui não é relação? Como que eu posso dizer que a gente não manteve agora um laço de solidariedade, ou seja, a gente tem o mesmo interesse, por isso que a gente está aqui, né? Então, como eu posso negar? E tem muitos educadores, muitos currículos escolares e acadêmicos que ainda estão negando isso, dizendo, olha, não é bem assim, o professor vai ser substituído, a máquina vai ganhar. Ronaldo, olha, eu digo para você, não tem como a máquina ganhar, porque eu faço a máquina. Eu faço o lugar da minha máquina, né? Tem um filme muito bom na Netflix chamado Dilema das Redes, mostra quem fez o toquezinho do e-mail, quem fez o Facebook, e as pessoas falam, nós fizemos isso, nós colocamos a cor, nós decidimos o que era. Então, é muito importante que a gente entenda que somos nós que controlamos isso. Uma belíssima professora de Portugal, a Sara Trindade, ela disse uma vez numa palestra que isso eu levei para a vida, que é assim, o professor faz o PowerPoint, né? Aí o professor vai apresentar o PowerPoint. Quem é o power do point? O professor. Então não adianta dizer que eu vou colocar o PowerPoint lá e o aluno vai entender. Porque quem é o poder, quem vai traduzir tudo aquilo lá é o professor. Então, embora eu use um recurso de tecnologia digital, eu preciso da figura humana para dizer o que aquele recurso vai fazer, para dizer o que aquele lugar de educação vai ter. Então, aos professores que têm medo das tecnologias e negam as tecnologias, eu tenho uma coisa a dizer, nós não vamos desaparecer, porque vai precisar de nós para construir material, para construir aula, para formular questão de prova, para dizer que caminho que a gente vai ter. A gente está nesse lugar. Então, primeira coisa é entender, as tecnologias fazem parte do nosso ambiente hoje, da nossa formação como humano. Então, essa resistência se dá pelo fato de que, assim, o professor precisa estudar muito, a vida inteira, o tempo todo. Professor, não dá para dizer assim, eu quero que você me ensine. Vem, Ronaldo, então agora você que é um especialista em gênero e Foucault, não sei o que, eu quero que você venha falar comigo. Eu posso te escutar e dizer, poxa, agora eu vou ler Foucault.
Agora eu vou ler, vou lá e vou me entregar aquilo. É a mesma coisa que aconteceu. Então, teve professores gigantes ao longo da pandemia, que aprenderam coisas que eu falo. Eu tenho colegas da área da química, que são professoras amadas na escola, e eu falo, como que você fazia? Ah, Renata, eu coloquei tal coisa, eu fiz tal coisa. Por quê? Porque esse professor entendeu o movimento. A sociedade é um movimento dinâmico e tal. Então, quanto mais eu tenho resistência, mais eu deixo de entender que é uma mudança, né? E aí eu vou fazer aqui o olhar da cientista social. É óbvio que não é uma mudança dentro de uma utopia, né? Eu tenho ainda pessoas que não têm acesso, eu tenho uma sociedade com mais de 33 milhões de pessoas passando fome, eu tenho uma sociedade sem luz, o 5G não funciona no Brasil como deveria, então eu ainda tenho políticas que vão eu ainda tenho falta de políticas para tudo isso. Entretanto, é inegável, nós estamos no movimento, dentro dessa sociedade capitalista, dentro do movimento de globalização, nós estamos mesmo dentro de um movimento de mudança cultural, praticada pelo esse digital, tão presente hoje no nosso dia a dia. E o que nos resta é nos apropriarmos disso, né? Exatamente, a gente precisa se apropriar, a gente precisa estar atento à escuta, né? Outro dia eu escutei uma frase que eu achei muito bonita: tem gente que escuta para julgar e tem gente que escuta para ouvir. Então, né, a gente às vezes vai, semana pedagógica, às vezes a gente vai ouvir o professor, a gente já começa assim, o que ele está fazendo lá na frente? Ai, o que eu tenho que está aqui? Ai, por que não sei o quê? Porque você não quer escutar, você já está julgando. Agora, quando eu sento e falo assim, nossa, eu vou escutar isso, é porque eu quero ouvir. Talvez esse seja o sucesso dos podcasts, né? Eu vejo muita gente ouvindo podcast hoje em dia, e esse é o sucesso, porque as pessoas que vão ouvir um podcast, elas vão ouvir, elas não estão ali para julgar, mas a gente tem que aprender isso. Então, assim, como eu me adapto, mas me apropriando das coisas que agora estão aí como dados, né, como fato. Eu não vou voltar atrás. A escola não pode mais voltar atrás. O ensino superior não vai voltar mais atrás. A modalidade de educação à distância não vai desaparecer, né? Então, eu só preciso agora entender como isso vai ser construído nesse sentido. Muito bem. Renata, eu só tenho a agradecer a sua disposição de falar com a gente, essa conversa. Eu tenho certeza que a gente vai voltar a papear, afinal, você tem muito a contribuir e certamente esse é um espaço, né, que está sendo ressignificado com resistências, com dificuldades, mas não há volta, né? Não há volta, não há retorno. Não há retorno. Obrigado. Não há retorno. Não há retorno e a gente precisa entender que não precisa ter medo. E se for com medo, vai com medo mesmo. Mas a gente não precisa ter medo. Hoje é o espaço do tempo agora, que corre muito rápido, mas é o tempo do aprendizado, é o tempo do processo. Eu costumo dizer, eu faço parte do processo, Ronaldo. Então, por isso, para mim, é sempre bom falar de educação, porque eu só faço parte do processo. O resultado final eu talvez nem veja, mas nesse processo eu quero estar participando para dizer, olha, daqui 30 anos, daqui 40 anos, nossa, olha, a gente sofreu uma pandemia, foi isso, mas olha só, né? Quais são os resultados que a educação teve. Então, eu gosto muito de fazer parte do processo e conte comigo, quando precisar, é só chamar. Obrigado. Obrigada. A gente conversou hoje com a professora Renata Oliveira, ela falou um pouquinho com a gente sobre ensino híbrido. A professora Renata é cientista social, é doutora em educação, ela é da UniCV e falou com a gente aqui no Maringá Post. É você que nos acompanhou, nosso muito obrigado.